Espero que vocês estejam bem e nós estamos fazendo estudo do livro Desafios da Educação, que vocês já conhecem, vocês estão nos acompanhando. E o livro Desafios da Educação é uma psicografia de Raul Teixeira, num bate-papo dele com o orientador espiritual Camilo. E ele vai fazendo as perguntas e o Camilo vai trazendo para nós em respostas objetivas que vale a pena nós discutirmos e ampliarmos um pouco o sentido, entendendo que tem sempre algo mais para a gente aprofundar. Nós encerramos a fase da infância e agora nós vamos entrar na adolescência, porque ele vai dividindo o livro em fases, são só perguntas e respostas, 85 perguntas e respostas, e devagarinho vocês vão vendo a profundidade com que as perguntas são elaboradas e como que o Camilo vai trazendo para a gente. Mas agora nós vamos entrar na adolescência. Então o que eu pensei? Fazendo uma introdução na adolescência, primeiro vale a pena a gente pensar qual que é a fase da adolescência. Porque esta colocação também está feita para o Camilo na pergunta de número 12. Mas nós vamos ampliar um pouco o sentido. Ele coloca para a gente que pode começar entre 12 a 14 anos. Mas veja, alguns autores têm trazido para a gente que a adolescência está começando mais cedo. Então, quando a gente pensa na fase da adolescência, as meninas, elas entram nessa fase mais cedo do que os rapazes. As meninas, elas começam 10 anos, a gente chama de pré-adolescente, 11 anos ela entra na adolescência. Quando ela entra na adolescência, ela já começa com conversas mais maduras, pensamentos mais futuristas, mais envolvidas com perspectivas, enquanto os homens que começam um pouco mais tarde, por exemplo, 11,5, 12 anos, às vezes 12,5 até 13, eles continuam com brincadeiras infantis, sem perspectivas lá na frente. Para eles é só aquele momento, aquele dia, aquelas circunstâncias ali. Então a gente diz o quê? Que a menina amadurece mais cedo do que os rapazes. Se nós trouxermos essa vivência para a fase de namoro, nós vamos ter a seguinte referência. Uma menina de 15 anos, por exemplo, que namora um rapaz de 15 anos, ou ele amadureceu muito rápido para dar conta da cabecinha dela, ou ele está naquela faixa ainda dos 13 anos, embora cronologicamente ele esteja com 15, ele está cronologicamente com 13, mas cronologicamente com 15, mas mentalmente com 13, o desenvolvimento emocional dele com 13, e ela não está acompanhando o desenvolvimento dela. Teoricamente, uma menina de 14, 15 anos, elas tendem, eu não estou dizendo que isso é uma lei, mas na maioria das vezes, elas tendem a observar os rapazes um pouco mais velhos. A menina está com 14, está com 15, elas ficam de olho nos de 17, 18. O que ele está com 17 e 18, normalmente eles têm um bate-papo de acordo com as meninas de 15 e 16 anos. Então, uma menina de 14 que se encanta com um rapaz, que muitas vezes até já começou a desenvolver e está com 12 ou 13 anos, ele está fisicamente desenvolvido, mas a mentalidade dele tende a ficar mais próximo aos meninos da mesma idade. Às vezes, o que pode fazer com que haja um amadurecimento mais rápido é, muitas vezes, o processo de dificuldades vividos dentro do lar. Às vezes, as conversas que os pais têm com eles, conversas sem protecionismo, conversas sem bajulações, conversas sem maneirismos, sem manias. Então, isso pode ajudar os filhos, e eu estou fazendo referência ao sexo masculino neste momento, porque isso ajuda os filhos como um todo. Mas o sexo masculino, se ele precisa desenvolver um pouquinho mais rápido, vai depender dessa relação que ele tem dentro de casa. Você pegar um menino de 15 anos, que tem uma maturidade para 15 anos, 17 anos, tem muito a ver com a educação que ele recebeu. Mas, normalmente, as meninas de 15 são mais maduras do que os meninos
de 15 anos. As meninas de 17 são mais maduras do que os meninos de 17. Tanto que as meninas de 17 tendem a gostar dos rapazes que têm 19, 20, 21. Por quê? Porque eles já estão com conversas mais maduras, perspectivas mais avançadas, expectativas em relação a estudo, em relação a trabalho, em relação a relacionamentos. Então, nós vemos que a menina tende a amadurecer. Se nós colocarmos os dois começando entre 11 e 12 anos, e aí nós vamos encontrar vários livros fazendo referência a esse movimento de desenvolvimento. Então, se nós colocarmos os dois começando juntos, a menina vai fazendo esse movimento mais rápido e os meninos vão começando um pouquinho depois. Vocês vão notar até de forma biológica, todos dois, o menino e a menina, passam pela fase estirão. O estirão, que é aquela esticada que os dois dão no organismo, ou seja, a menina, ela faz o seu estirão mais rápido. A menina tem um crescimento mais rápido entre 11 e 15 anos. O homem tem o seu crescimento mais acentuado entre 13 e 17 anos, aproximadamente. Então, nós vamos encontrar essas colocações no livro Adolescência Normal, de Arminda Berasturi. Nós vamos encontrar no livro Quem Ama Educa, Adolescência, do psiquiatra Isamitiba. Nós vamos encontrar a Clara Regina Rapaport no livro Psicologia do Desenvolvimento. Então nós temos várias obras que vão trabalhar estes temas, ok? Mas veja, mesmo que a menina passa pela fase do estirão, o homem depois ele vai chegando e ele tende até a passar um pouquinho. Vocês veem que normalmente o homem tende a crescer um pouquinho mais do que a mulher. Claro que isso depende de genética, depende do envolvimento dos pais, das características dos avós paternos ou maternos, enfim, existe uma série de outras variáveis. Mas a menina tem o seu estirão primeiro, consequentemente o seu amadurecimento emocional também vem primeiro, e depois o homem vem acompanhando. E lá na frente os dois vão se equiparar no desenvolvimento emocional, e aí vai vir as questões da maturidade. Então, nós estamos abordando, neste momento, nós estamos fazendo uma introdução à adolescência. Mas veja, nós vamos trabalhar com uma frase do André Luiz, que ele diz para nós assim: maternidade. É um parágrafo, e ele usa 3 frases nesse parágrafo, que a gente vai dissecar essas frases para vocês entenderem esse movimento de final de infância e entrada na adolescência, ok? Então, ele coloca para nós assim: maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola, os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Então, vamos dissecar as colocações que o André Luiz traz para nós? Vejamos, quando ele diz maternidade e paternidade são ministérios sublimes, nós precisamos avaliar o que é ser pai e o que é ser mãe neste contexto. Então eu pergunto para vocês, se nós tivermos que definir mãe com uma palavrinha, que palavra está na mente de vocês que a gente pode definir mãe? Aí vocês estão pensando, mãe é amor, mãe é esgotamento, mãe é cansaço, mãe é ternura, mãe é afago, mãe é aconchego, mãe é colo. Tudo isso que está passando na cabecinha de vocês e aquilo que eu não disse que vocês pensaram é mãe. Então o que a sociedade fez? Ela criou um termo para definir mãe. E ela coloca para nós, mãe é mãe. Pronto. Por quê? Porque é tudo aquilo que nós dissemos, é tudo aquilo que vocês pensaram, mas ela resumiu que mãe é mãe. Então nós vamos definir mãe nesse desenho ovalado que vocês estão vendo aqui, antes dela se tornar mãe, porque ela era assim mais
esbelta, com as linhas mais acentuadas, aquela formosura toda que nos encantou, e depois a gente foi se aproximando e a gente se encantou mais ainda, a partir do diálogo, a partir da convivência, a partir das emoções, a partir do dia a dia, e aí a gente foi se encantando. Então, depois que vieram os filhos, ela foi ficando assim mais rechochuda, ela foi ficando mais bochechuda, mais acolchoada. Aí vocês estão pensando, mas não é possível que é isso tudo. Mas é mais ou menos isso, veja, 1 filho, 2, 3, 4, chegou a idade, chegou a maturidade biológica, até o esforço para essa diminuição, ele é muito mais exaustivo, você já não consegue voltar da forma que estava antes, naquela formosura toda. Aí a formosura passa a ser emocional, passa a ser conjugal, passa a ser afetiva, espiritual, social, quer dizer, é outro perfil de formosura. Por quê? Porque você tem um olhar mais por dentro, você tem um olhar mais interno, já não é mais aquela estrutura que te encanta, é o todo que te encanta. Então, você sai da estrutura ovalada, passa para a estrutura assim, acolchoada, e a partir daí nós temos a definição de maternidade. Então, quando André Luiz coloca para nós que maternidade e paternidade são ministérios sublimes, vamos definir pai. E isso que a gente está definindo mãe, eu resolvi colocar no desenho. Mas vamos definir pai. O que é pai para vocês? O que vocês estão pensando? Pai é autoridade, pai é disciplina, pai é rigor, pai é o patrocinador, é o financista. Embora muitos lares hoje isso está confuso, alguns sabem conversar sobre esses valores, isso é um tema que nós vamos abordar lá na frente, outros já não sabem falar a respeito, mas a sociedade, ela define para nós pai. Da mesma forma que falaram que mãe é mãe, vocês já ouviram falar que pai é pai? Ninguém nunca ouviu falar, isso é um ditado popular que não existe. A gente pode inventar, mas ele não existe. Existe mãe é mãe. Mas nós somos de uma geração, muitos que estão me escutando, que estão nessa fase da maturidade aí de 35, 43, 52, estão lembrando que quando a gente era criança, a gente falava assim, pai é quadrado. Então nós temos uma definição de que mãe acolchoada, um pai quadrado. Por quê? Porque o pai é aquele que coloca rigor, é aquele que traz regras, é aquele que coloca fundamentos, concorda ou não concorda, a palavra dele tende a ser a última. Isto, gente, eu estou colocando na maioria dos lares, não é necessariamente uma regra, mas a maioria tem funcionado assim. Então André Luiz coloca pra gente maternidade e paternidade são ministérios sublimes. Ora, então o encontro dos dois, da mãe e do pai, vamos colocar um sinal de mais aqui no meio do caminho. Por quê? Porque a soma dessas duas figuras, nós formaremos o lar. Nós temos o pai, a mãe e nós temos aqui a formação do lar. Veja, se André Luiz está colocando para nós que maternidade e paternidade são ministérios sublimes, o que está faltando aqui para a gente? Exatamente, os filhos. Ok, então vamos fazer os filhos. Vocês vão ver pelas formas geométricas aqui que nós temos, vou colocar 4 perfis de filhos ou de personalidades. Então, você tem um filho que é obtuso, é aquele que você fala 1, 2, 3, 4, 8 vezes você fala com ele. Entra por um lado, sai pelo outro e ele não faz. E aí você insiste, ele não faz. Ele muda o seu humor, mas ele continua, é obtuso. Você tem um outro filho que ele é flexível, você faz, você coloca e ele entende. Muitas vezes ele fala assim, mas por que eu tenho que fazer? Você explicou, ele vai lá e faz de boa, ele não coloca contendas.
Você tem um outro filho que ele é a cara do pai. Se você tem um companheiro, você tem uma pessoa que você escolheu para a sua relação, que tem um perfil rígido, cara fechada, diálogo pequeno, muito objetivo, você tem um filho que muitas vezes acompanha este perfil. E você tem um outro filho que ele é a estrela da casa, ele adora aparecer. Mas sabe em que momento que ele gosta de aparecer? Quando tem público. Se você pede para ele dentro de casa, ele não faz não. Mas, por exemplo, eu estou precisando de um material, eu estou precisando de alguma coisa, ele é aquele primeiro que se dispõe, vai lá e busca. Se tiver 3, 5, 8, 15 pessoas. Então veja, ele é o filho estrela, é o filho que adora aparecer. E aí os outros vêm e falam assim, nossa, esse é o filho que eu queria ter. A mãe que está vendo, chega e fala assim, leva para você. Por quê? Porque ela conhece o filho que tem. Então quando a gente fala, o filho estrela é aquele que não pode ver um tijolo, que ele sobe e vira palco. É o filho que gosta de aparecer dependendo de quem está em torno. Mas olha, nós falamos 4 personalidades diferentes em 4 filhos. Aí vocês estão pensando assim, mas esses 4 perfis de personalidades, eles podem estar em um filho só? Podem. Tem momentos que o nosso filho, um único, às vezes você tem um filho só, e você tem, dentro da sua casa, em determinados momentos ele é obtuso. Em outros momentos, ele é flexível. Em outros, ele tem o perfil do pai. E outros, ele adora aparecer. Então, são perfis diferentes de personalidades. Eu estou dando apenas os 4 exemplos, gente, mas se nós pararmos para avaliar, são perfis diferentes de personalidade que a gente vai consolidando ao longo da vida. E como nós estamos falando da infância que finaliza e a adolescência que se inicia, e aí nós vamos ter vários conflitos que a gente vai estar discutindo no livro, vocês vão observar o porquê da importância de nós trabalharmos, dicotomizar essas personalidades aí. Então você tem o filho estrela que adora aparecer, o filho cara do pai, o filho flexível, o filho obtuso. Se nós pararmos para pensar, qual personalidade que exige mais da gente enquanto pais? Qual personalidade que exige mais? E aí nós vamos descobrir que é o filho obtuso. Porque veja, eu estou falando do filho obtuso, mas veja, são personalidades que nós também trazemos dentro de nós. Tem momentos que somos obtusos, tem momentos que parecemos com os nossos pais, tem momentos que somos flexíveis, tem momentos que gostamos de aparecer. Mas a personalidade obtusa é aquela que exige mais da gente. É aquele filho que muitas vezes vai exigir da gente no campo da paciência um exercício exaustivo para que nós conquistemos este valor e a gente o ajude, o ensine a vivenciar este e outros valores. Mas ele é obtuso. Você vai falar com ele, ele vai desprezar 1, 2, 3, várias vezes, infelizmente. Mas nesse momento de desprezo também é um momento de reavaliação dos nossos conceitos. Então imaginem vocês, o Isamitiba, num bate-papo com mães, no livro Disciplina, o limite na medida certa, ele tem várias perguntas e respostas e ali ele também tem algumas, entre as diversas colocações, uma delas, ele coloca para a gente que muitas vezes é necessário que nós refaçamos a forma de conversar com os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente é repetitivo. E aí, olha, o perfil do obtuso. Veja, eu estou falando do filho, gente, mas traga isso para dentro de vocês também. Não pensem só nos filhos, pensemos em nós como figuras obtusas, figuras flexíveis, figuras personalidade dos pais, figuras estrelas. Pensemos em nós. Então, ele coloca assim, muitas vezes é necessário que nós refaçamos o conceito, refaçamos a colocação, que a gente se permita construir de forma diferente para chegarmos até os filhos. Muitas vezes eles já não escutam. Por quê? Porque a gente é repetitivo.
a gente fala 1, 2, 3, 15 vezes, a gente se exaure de falar e os filhos já não estão, eles já sabem o que a gente vai falar. Tanto que eles respondem assim, já sei. Tá clara a repetição, hein? Então imagine que nós precisamos de construir valores novos nessa relação. Eu coloquei filhos diferentes. E aí nós temos um ditado popular que diz assim, eu não sei por que o primeiro é diferente do segundo, se eu criei todos, e aí vocês estão pensando na palavrinha, iguais, porque esse é o ditado popular. Eu não sei por que o primeiro é diferente do segundo, se eu criei todos iguais. Vejam, os nossos filhos não são iguais. Como eles não são iguais, eles exigem da gente de forma diferente. Então nós vamos oferecer também para cada filho de forma diferente. Se nós vamos fazer diferentes, eles vão absorver de forma diferente, porque a personalidade deles são diferentes. Eles não são iguais. Muitas vezes eles se assemelham. A semelhança não significa igualdade, é apenas semelhança. Mas, no bojo do inconsciente, nós vamos encontrar experiências, reencarnações, vivências, aprendizados, relacionamentos absolutamente distintos uns dos outros. E aí a gente se reúne no mesmo núcleo familiar, onde tivemos vivências em séculos passados, que não entendemos quando, não sabemos quando, mas ali estamos reunidos para trabalhar inúmeros valores. E aí André Luiz coloca para nós então, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. E aí André Luiz fecha esse parágrafo para nós dizendo, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Veja, e aí eu pergunto para vocês, quando ele fala para nós, primeiro dia de vida, primeira aula do filho, qual que é o primeiro dia de vida na relação nossa com os nossos filhos? Inicialmente, eu sei que vocês estão pensando na hora que nasce. Outros estão pensando na fecundação. Outros estão pensando a partir da fecundação em diante. Mas, no capítulo 3 do livro Vida e Sexo, o Emmanuel, o capítulo 3 está intitulado Namoro. E o Emmanuel coloca para nós que inúmeros casais eles já vão recebendo a influência dos filhos que estão no plano dos espíritos, principalmente casais que não determinam a sua linha encarnatória, eles já começam a receber a presença dos filhos. E nessa presença dos filhos, os filhos vão acompanhando o perfil dos dois. Quando os dois se encontram aqui na Terra, eles já sabem que ali serão os seus pais. Então eles já começam a acompanhar. Você deve notar que às vezes o seu filho estava com 2 anos, com 3 anos, ele já fazia coisas, gente, esse menino está fazendo coisas que eu fiz quando eu era criança. Esse menino deita na cama na mesma posição desde quando eu estava na adolescência. Muitas vezes o espírito já viu algumas vivências, ele não ficou te acompanhando, você estava com 10, 12, 15, 18, 23, ele não ficou te acompanhando não. Mas em determinados momentos, ele já entrava em sintonia com aqueles que serão os seus futuros pais. Tem uma propaganda que passou durante um tempo, eu não sei se essa propaganda é de um banco ou de cartão de crédito, eu não estou fazendo a propaganda, aliás, eu não lembro nem do que se trata, mas eu vou contar a cena e aqueles que assistiram vão lembrar dessa propaganda. A cena é a seguinte, um homem, um jovem, ele entra no ônibus e no momento que ele entra no ônibus e vai atravessar na roleta, ele vê ali uma garota. E aí ele está pagando a passagem, ele olha para a garota e a garota olha para ele também, depois ele termina de pagar a passagem e assenta no outro lugar.
E a garota olhou para ele e depois ela volta a olhar lá para fora. Ok, essa é a cena. Mas, enquanto essa cena acontece, tem uma voz que a gente não vê quem fala. É a voz de uma criança. Aí eu vou repetir. Como que está? O homem entra no ônibus, vai pagar a passagem, olha a garota e a voz fala assim: este é o meu futuro pai e aquela é a minha futura mãe. Eles dois ainda não se conhecem, mas irão se conhecer e eu vou nascer ali. E aí os dois terminam de se olhar e ele assenta num outro lugar. Ou seja, gente, vou falar com vocês uma coisa. Tenho a impressão que essa propaganda foi inspirada em Emmanuel. Ela passou na televisão, mas eu acho que eles viram Emmanuel falando a respeito disso. Tá claro? Mas aqueles que assistiram vão se lembrar. Enfim, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho, nós começamos a educar os nossos filhos muito antes da gravidez. Se nós formos acompanhar Pestalozzi, que foi professor e mestre de Kardec, ele já dizia que nós devemos educar os nossos filhos anos antes da gravidez. Anos antes da gravidez. Pestalozzi já dizia e não tinha acesso à doutrina espírita, até porque não existia ainda a doutrina espírita, porque ele foi professor de Kardec quando Kardec era adolescente e já trabalhava com Pestalozzi. Então, o nosso momento de educação, ele muito antes de pensarmos em alguém, ele é autoeducativo. Eu me educo para que eu possa educar. Eu me modifico para que eu ajude o outro a se modificar. Eu tenho atitudes nobres para que eu dê exemplo para aqueles que estão comigo. Enfim, é isso. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho, façamos nós o nosso movimento autoeducativo para que nós saibamos e tenhamos condições de fazer o melhor pelos nossos filhos também. E aí nós vamos partir para as perguntinhas sobre a adolescência do livro Desafios da Educação. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.